Boa tarde, pessoal. Jornal Giro da Semana. Nós estamos fazendo essa reportagem novamente aqui, agora em frente à Câmara Legislativa de Guaranésia, na onde, mais uma vez, aí a polêmica tomou conta da cidade de Guaranésia, as mídias sociais. Por quê? Tem um grupo liderado. Primeiro começou com o vereador Geraldinho, né? Geraldo da Silveira Filho, conhecido como Geraldinho, que falou: olha, eu vou entrar com uma propositura à emenda da lei orgânica do município, pedindo para alterar o número da composição de vereadores. Aquela alteração que foi feita lá em 2008, né, no final da legislatura de 2008, que fixou o número de vereadores de Guaranésia para 9. Quando foi na legislatura 2009-2012, mais uma vez, houve uma mudança e passou-se o município de Guaranésia a ter aqui na Câmara de Vereadores, a ter 11 vereadores. Durante toda essa polêmica que acabou envolvendo aí durante toda essa semana, o que aconteceu? Um grupo falou: olha, isso é uma medida eleitoreira, nós não somos favoráveis, não dá tempo mais, porque qualquer mudança na lei eleitoral que mexe no cenário eleitoral, não dá tempo mais, porque hoje, esses dias que circulou toda essa movimentação, é a metade do mês de dezembro. Já passou aí 2 meses que eles consideram um período eleitoral, ou seja, a partir de 1º de outubro, entra-se num período eleitoral, porque as eleições de 2020 vão acontecer no mês de outubro. Então, ontem, assessor jurídico da Câmara deu entrevista para um jornal da cidade, alguns vereadores falaram dessa situação, mas virou uma polêmica muito grande. Por quê? Porque a sociedade é a favor de reduzir o número de vereadores, e não só o número de vereadores, como também aí reduzir o salário, o subsídio dos vereadores. Essas preposituras trazem muita polêmica. Na questão de reduzir o número de vereadores, não chegou à Casa Legislativa nenhuma emenda, nenhuma solicitação aí de emenda à lei orgânica do município, mas mesmo que ela chegar, nós estivemos conversando, e na próxima semana nós vamos ouvir pessoas do meio político, pessoas do meio jurídico eleitoral, mas nós estamos aqui com a lei orgânica do município de Guaranésia, como vocês podem ver, e ela vai dizer o seguinte, que parágrafo único, o número de vereadores será fixado conforme as disposições do artigo 29, inciso 4º da linha B da Constituição Federal da República. Então, a lei orgânica da Câmara de Vereadores de Guaranésia, ela segue o padrão da Constituição Federal. Então vamos ao que diz a Constituição Federal, que é na onde o pessoal que defende a permanência dos 11 vereadores do município, eles se baseiam. Olha, primeiro que essa propositura agora vai infringir a lei eleitoral. Há um grupo que diz que não, mas o assessor jurídico da Câmara de Vereadores já falou que, olha, se vir para a gente dar um parecer, é natural que esse parecer é inconstitucional. Por quê? Porque não se muda a regra do jogo depois do prazo estendido aí para as eleições. Mas vamos lá ao que diz a Constituição Federal, no artigo de número 29, inciso 4º, na linha B da Constituição Federal. Diz o seguinte, capítulo dos municípios, artigo 29, vai dizer assim, na letra A, no seu inciso 4º, a linha A vai dizer o seguinte: 9 vereadores nos municípios de até 15 mil habitantes, né? Ou seja, essa emenda à Constituição vai dizer que até 15 mil pode ser 9, ou seja, Guaranésia tem 19.550 moradores, né? Habitantes. O que acontece no caso de Guaranésia? Na Constituição, número 20, artigo 29, inciso 4º, e na linha B vai dizer o seguinte: 11 vereadores nos municípios com mais de 15 mil habitantes. Então, essa ideia em Guaranésia de reduzir o número de vereadores pela lei orgânica municipal e pela Constituição Federal, ela também está aí enterrada, porque segundo informações, não se pode, uma lei municipal não pode sobrepor a lei federal. Então, neste caso, Guaranésia não poderia retroagir a Constituição Federal e fixar 9 vereadores. Mas, para piorar ainda a polêmica, o vereador
Antônio Pasqualini Mindua e o Osmar Siriaco diz que vão fazer uma propositura para baixar o salário. Isso já é outra coisa que a gente tem que acompanhar o desdobramento, ouvir, porque diz que isso sim não seria inconstitucional, isso não mexe na regra do jogo. Quem fixa o subsídio dos vereadores? A Câmara tem esse poder, né? Por mais que os subsídios são baseados conforme também os subsídios dos deputados. É feita toda uma contabilidade ali e os vereadores de Guaranésia não recebem um valor inconstitucional de pagamento. Ele está dentro da lei, mas pode ser reduzido desde que seja votado por eles mesmos para a próxima legislatura. No caso, ficamos acompanhando aí mais uma polêmica envolvendo o meio político de Guaranésia. Muda, não muda a composição? Pelo jeito, essa proposta está enterrada mais uma vez, porque segundo o entendimento de alguns vereadores, do presidente da Câmara, do assessor jurídico da Câmara e entendimento de algumas autoridades, falta menos de um ano para as eleições e essa prepositura não pode entrar aqui para tramitar na Casa Legislativa agora. E também a Constituição Federal vai dizer que municípios com menos de 15 mil habitantes não pode ter apenas 9 vereadores, ou seja, acima de 15 mil habitantes, segundo o artigo 29, o artigo de número 29, inciso 4º, a linha B da Constituição Federal, 11 vereadores nos municípios de até 15 mil, de mais de 15 mil habitantes. Então, Guaranésia tem 19,5, não seria possível fazer essa alteração. Jornal Giro da Semana, continua acompanhando qualquer novidade. Voltamos aqui à Câmara de Vereadores de Guaranésia. Jornal Giro da Semana, o melhor da notícia continua sendo aqui.